ser humano passa a vida a comparar-se com os outros. Por que é que será? É sempre na esperança de se sentir superior. É ou não é? Sempre na esperança de se, por comparação, eu sou melhor. Mesmo que o nível de exigência em qualquer atividade seja muito alto, todos acham que têm mérito, ou que têm direito, ou competência para atingirem o topo, o alvo. Em relação a Deus, a maioria está convencida que cumpre a maior parte dos requisitos e que, por isso, merece a salvação. É assim que a humanidade pensa. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Marcos capítulo 10, versículos 17 até 31. Está a falar do Senhor Jesus e diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém ou alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas para Deus, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Esta a porção
da Palavra de Deus, que vai servir de base para a nossa meditação nesta manhã. O título que eu dei a esta meditação é uma pequena frase tirada da passagem muito forte. Falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. E podemos dividir de várias maneiras, mas eu dividi em 3 partes estes pensamentos. A primeira parte é Jesus e o jovem rico, os versículos 17 até 22. A segunda é salvação impossível aos homens, versículos 23 até 27. E a terceira é resposta à reivindicação dos discípulos, versículos 28 até 31. Vamos então ao nosso desenvolvimento. Jesus e o jovem rico. Lemos aqui que Jesus ia andando e nisto aparece um jovem, um homem, um jovem importante. Ele era importante socialmente e também religiosamente. Não era uma pessoa qualquer. E mais, não era um daqueles enviados pelos fariseus que vinham para o tentar, para o apanhar em alguma coisa. Era um indivíduo sincero, era um indivíduo que fazia aquilo que é considerado bem, era, portanto, um praticante da lei e tinha preocupações sérias. Não eram preocupações quaisquer, mas preocupações sérias. Portanto, este jovem aborda Jesus no versículo 17 e vemos que ele tem uma atitude humilde e respeitosa. Olha, a primeira coisa que ele faz é ajoelhar-se diante de Jesus. Portanto, não era uma pessoa qualquer, um leviano qualquer. Era uma pessoa que era respeitosa e era humilde também. E reconhecia no Senhor Jesus alguém com muita autoridade e até com santidade. Ele via isto em Jesus. Ele via isto em Jesus. Não tenho dúvidas nenhumas que ele via isto em Jesus. Mas ele dirige-se a Jesus dizendo: bom mestre. Bom mestre. E o Senhor Jesus, que lê os pensamentos, que conhece os corações, sabia, ele sabe tudo, ele sabia porque é que aquele homem estava a usar este adjetivo bom antes de mestre, não é? Antes do nome, antes do substantivo. Porque é que ele estava a usar o bom? E então Jesus corrige um equívoco que é comum. Aquele equívoco não era só do jovem, é de muita gente hoje em dia. E que tem a ver com a minha introdução que eu fiz, de que o ser humano está sempre a comparar-se com os outros. Porque no seu conceito de bom e de mau, de bem e de mal, há uma escala que o próprio homem estabelece. Então há uns mais maus, há uns piores ainda que maus, e há uns assim, e há uns bons, não é? E há uns que são ainda melhores. Pois é. E Jesus corrige. Ele desmonta o conceito de bom. Porque me chamas bom? O que é que tu conheces de mim para me chamares bom? Portanto,
nós, pela aparência, podemos chegar a muitas conclusões. Umas, talvez até sejam razoavelmente certas, mas também chegaremos a conclusões completamente erradas, olhando para a aparência. Só quem conhece mesmo o íntimo, a essência, o interior, é que pode fazer uma avaliação correta do bem e do mal. Não é? Este foi o problema desde o Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden mesmo, lá dentro. O que o diabo pôs na mente de Eva foi que eles, se comessem daquele fruto, ficavam a saber o bem e o mal. Podiam discernir entre o bem e o mal, saber o que era bem e o que era mal. E fazer a sua própria escolha. Claro, estava-lhe a dar a entender que ela ia escolher sempre bem. Ela sabia o que era bem e sabia o que era mal. Ia escolher sempre bem. Ela ia escolher sempre bem. Não é? Ficais a saber o que é bem e o que é mal. E claro que de escolher o melhor para vocês. Era o bem, não era? Era o bem. E o homem, quando escolhe o melhor para si, é o bem. É. Quando o homem escolhe o bem. Primeiro escolhe aquilo que ele acha que é bom para ele. Nem que seja mau para os outros. Começa já por aí. E depois, mesmo para si, as escolhas que faz são certas, são corretas. Como é que o mundo está? Mercê das escolhas feitas pelo homem. Como é que está o mundo? Como é que a vida das pessoas está tão desgraçada em tantos casos? Não é? Há certos canais de televisão que eu pessoalmente não vejo, mas vou a certos lugares onde aquilo está sempre lá, ligado naqueles sítios, naqueles canais, que é só miséria. Miséria. Então, à hora do almoço, isso está lá sempre. Não é? Sempre, sempre, sempre é só miséria. Matou, deu não sei quantas facadas, é no pai, é na mãe, matou a mulher, matou o filho também, de 1 ano, não sei o quê. Só vejo coisas assim. Quando eu vou ao pão, por exemplo, o que eu vejo é aquilo. Está sempre naquele canal, num daqueles canais, não é? Porque há mais do que um, infelizmente, que estão sempre a debitar a miséria do homem. Ainda se isso servisse para uma reflexão, não é? Para que realmente as pessoas pensassem e dissessem, isto realmente como o mundo está, e melhorassem. Mas não. Aquilo muitas vezes serve para cauterizar a nossa consciência, a consciência de quem vê, de quem assiste, e para se tornar igual, para achar que afinal isto é normal, é banal. Nós, depois de vermos muitas atrocidades de guerra, já aquilo não causa impacto nenhum. É ou não é? Pois é. Nós já vimos pessoas lá deitadas em macas, todas a escorrer sangue. Se virmos pessoas sem um braço, sem uma perna, isso já não causa impacto. E não nos leva a tomar uma atitude que devemos tomar em relação ao mal, devemos tomar uma atitude na nossa vida. Mas se estamos já habituados a esses cenários, não vai acontecer mudança nenhuma. Então, Jesus corrige este equívoco que é comum, que afinal é comum ao ser humano. Bom mestre. E Jesus diz-lhe, por que me chamas bom? Não há ninguém bom, senão um. Só um. Só há um bom, que é Deus. Só Deus é bom. E o rapaz precisava de ouvir isto, como nós aqui nesta manhã, todos nós, sem exceção, precisamos de saber isto. Eu não sou bom. E vós também não sois. É isto que eu tenho para vos dizer. Não sois melhores do que eu, mas também não sois piores. Olha, não sois piores do que eu, está bem? Porque somos todos
afinal, feitos da mesma matéria, a mesma substância. Somos pó. Somos feitos do pó da terra, o barro da terra. E assim como viemos da terra, do pó da terra, vamos voltar para lá. Ai, vamos! Vamos voltar ao pó. Só se Jesus viesse agora, não é? Arrebatar a sua igreja, e então aqueles que estiverem vivos nesse momento não passam por essa experiência de serem postos num caixão e enterrados, postos na terra, ou de outra maneira qualquer. Hoje as pessoas querem fazer, aliás, não é hoje, porque isso é antigo, não é? Os pagãos usavam também a cremação. Portanto, os pagãos já usavam a cremação. É outra forma de voltar ao pó. Não é diferente. Ninguém não vai ter um destino diferente. Ir por um lado ou ir pelo outro, ou morrer no mar e nunca mais aparecer o corpo, é igual. É igual. Ou morrer queimado já nem é preciso cremação. Pois é. Isto posso estar a usar assim, linguagem um bocado forte, mas é a realidade, nós somos assim. E espiritualmente falando, isto é, fisicamente somos pó. Mas, do ponto de vista da nossa alma, nós também não somos melhores uns que outros. Não somos bons, como Jesus disse àquele rapaz. Só Deus é bom. Só Deus. Nós somos maus por natureza. E é por isso que nós nascemos fora da comunhão com Deus. É por isso que o homem nasce fora do paraíso. É por isso que o homem naquele dia, foi posto fora de paraíso e passou a viver fora de paraíso, teve filhos fora de paraíso, continua a ter filhos fora de paraíso, portanto está fora de Deus. Não tem comunhão com Deus, está morto em delitos e pecados. Morto, espiritualmente está morto. Fisicamente pode estar vivo, e está, enquanto não morrer. Mas, espiritualmente está mesmo morto já. Já nasceu morto. Nasceu separado de Deus. E então Jesus não fica por aqui. Jesus avança. Depois de fazer a correção que o rapaz precisava de ouvir e que todos nós precisamos também, de que não há ninguém bom, só Deus é bom, então agora Jesus vai ao encontro das expectativas daquele rapaz, não é? Jesus usa a lei como estratégia. Usa a lei, vai usar a lei. Claro que de uma forma magistral, porque ele é mestre. Só ele pode usar realmente a palavra de forma magistral. E então usa aqui a lei. Portanto, diríamos, voltando agora à pergunta que tu me querias fazer, que farei para herdar a vida eterna, então, tu sabes os mandamentos. E Jesus começa a enumerar os mandamentos. Começa no primeiro. Não. Ele começa bastante mais à frente. Não é? Ele usa o oitavo, usa o sexto, o quinto, o sétimo. Usa vários, o décimo. Usa vários mandamentos. Como é que ele começa aqui? Versículo 19. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Portanto, Jesus nem sequer os diz pela mesma ordem que estão em Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos, nem sequer os diz por essa ordem, também não é importante ser por essa ordem, e não começa no início. O que é que Jesus faz? Jesus
vai para os mandamentos sociais. Os mandamentos sociais. Não vai para aqueles mandamentos que têm a ver com a minha relação com Deus, mas a minha relação com o meu próximo. Com o meu próximo, não é? É para aí que ele vai. Isto é, ele começa pela zona de conforto do rico, do jovem rico. Porque Jesus já sabia que neste tipo de mandamentos ele estava à vontade. E é por aí que ele começa. Ele começa onde tu estás. Ele começa onde eu estou. É aí que ele começa. Estão a ver? Ele começa onde nós estamos. Às vezes falamos com uma pessoa e podemos querer um conselho, podemos querer desabafar, podemos querer muita coisa. E a pessoa às vezes não começa exatamente ali onde nós precisamos que ela comece. Olha, começa onde ela entende. Onde ela entende, não é? É aquilo que lhe veio à mente e começa por aí. E às vezes não nos ajuda. É ou não é? Se calhar já aconteceu isto também, eu em relação a outras pessoas e não ter ajudado. Somos humanos e somos falíveis. Pode acontecer, mas Jesus não. Jesus começa no sítio certo. Começou no sítio certo. Começou onde o jovem se sentia à vontade. Claro que depois vai desapontá-lo. Mas a palavra de Deus não é para nos bater nas costas e dizer que está tudo bem. Não é para dizer, olha, não te falta nada. Foi assim que Jesus disse, não te falta nada. Não foi assim que ele disse. Mas começou onde o rapaz estava. Começou lá, naquele ponto, era ali que era preciso começar. E a resposta do rapaz é esta. Tudo isso tenho feito, tudo isso tenho praticado desde a minha mocidade. Desde a minha mais tenra idade. Ele, jovem no contexto da Bíblia, não é propriamente, não é? Aquilo que nós hoje pensamos de jovem, com 14, 15 anos, ou 20, 18, por aí. Não é, não é? Jovem naquela altura durava muito tempo. Bem, há 2000 anos já não era tanto, já não era como no tempo de Jacó, que fugiu de casa para fugir ao irmão, por causa do irmão, e tinha 70 anos. Ou pensam que foi muito novinho que ele encontrou lá e se apaixonou por Rebeca lá em Padan Aram. Não foi. Tinha 70 anos, façam as contas, vejam na Bíblia e vejam, tinha 70 anos. Mas era um jovem, para todos os efeitos. A partir daí é que ele construiu toda a sua vida, não é? A sua vida foi construída depois, a sua família, a partir daí. Pronto, mas não estou a dizer isto para seguirem o exemplo, hein? Ninguém siga este exemplo porque já estamos em 2024. Já não estamos no tempo de Jacó. Então o jovem tinha feito tudo isto. E vê da reação do Senhor. Jesus amou. Notai, por vezes, quando damos muita ênfase e temos que dar ênfase àquilo que é de dar ênfase. Mas poderão as pessoas pensar que nós estamos a defender aquilo que não estamos a defender. Quando nós dizemos que a salvação é apenas pela fé, sem as obras da lei, não estamos a inventar nada, é a palavra de Deus que o diz. Não é para alguém fazer este raciocínio. Então posso fazer todo mal que me apetecer, porque afinal é só a fé, as obras não servem para nada, não prestam para nada, e portanto fazê-las ou não fazê-las, então faço mal e o que interessa é ter fé. Não! Não é! O bem é sempre bem. As boas obras são sempre boas obras, não deixam de ser. Vós sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, se lhe pedir um pão, não lhe dás uma pedra. Se vos pedir um peixe, dais-lhe uma serpente ou um escorpião. Não dás-lhe o peixe, não é? O pão, o peixe, etc.
Hoje, se calhar, Jesus usaria nestum em vez de peixe, talvez. Pois, mas damos coisas boas aos nossos filhos. Pois, é bom. Se ele tem fome e eu, em vez de o alimentar, lhe bater, é mau. Há o bem e há o mal. E Jesus ama o que é bom, o que é bem feito. Fazer bem leva-o a ficar agradado. Agradou ao Senhor Jesus que o jovem tivesse dito que tudo isso tinha feito desde a sua meninice, desde a sua juventude, desde a sua mocidade. Nós não estamos aqui para defender o mal, não estamos aqui para defender a delinquência, os delinquentes. Não é isso, faz todo o mal que te apetecer, porque Deus vai te salvar. Olha, assim ainda vai ser uma salvação maior, porque tu, quanto mais mal fizeres, menos mereces. Isto diziam lá atrás, não é? Os gnósticos e pessoas deste género é que diziam isto. Mas isso está condenado mesmo aqui, na palavra de Deus, através de João, de Tiago, do próprio Paulo, de Pedro. As epístolas condenam essas coisas que lá estão. Pois é. Jesus amou. Amou. Por ele ser, afinal, um jovem que cumpria, pelo menos estes aspectos da lei, os aspectos sociais da lei. A parte da lei que tem a ver com o social, não é? Ou como eu já dizia em 1990, a nossa relação horizontal, não é? A nossa relação horizontal é com o que é igual a mim. A relação vertical é com Deus. Pois é. Mas agora vem a água fria sobre aquela chama tão quentinha, não é? Vem a água fria. Falta-te uma coisa. Jesus amou, mas teve que lhe dizer, falta-te uma coisa. Ele não te disse, faltam-te 4 coisas. Amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, tal, não terás outros deuses diante de mim, não farás qualquer semelhança do que há em cima no céu, e guardarás os meus sábados, 4 mandamentos que estão ali. Disse, falta-te uma. Então faltam 5. Os mandamentos, afinal, faltavam, já enumerámos aqueles, faltavam agora mais 4, mas Jesus diz que só falta uma coisa. Pois é. E o que lhe faltava era seguir Jesus, era vir e seguir Jesus. Isto era o que lhe faltava. Desembaraçar-se de tudo e vir e seguir Jesus. Sabem, é que seguir Jesus é o cumprimento daqueles mandamentos que estão lá no início, aqueles 4. Porque se eu seguir verdadeiramente o Senhor Jesus, não como Judas Iscariotes, mas como os outros 11, cheios de fraquezas, não é? Ainda aqui, nesta passagem que lemos, vimos fraquezas ali reveladas. É natural, eram humanos. Eles eram humanos também. Pedro era humano. Fraquezas, mas seguiam verdadeiramente. Não eram como Judas, não eram traidores. Pois é. Então, falta-te uma coisa. Vem, ou melhor, desfaze-te de tudo o que te prende. Era isto que faltava ao jovem. Ao jovem faltava-lhe desfazer-se de tudo o que o prendia e vir a Jesus e segui-lo. Falta-te uma coisa. Uma coisa é isto. É tu vires seguir-me sem vires com problemas. Deixa tudo para trás. A tua mente tem que vir limpa, livre. Não podes vir com as tuas preocupações acerca, aquilo, é preciso pagar aquele imposto, é preciso ir com aqueles bois e tal, é preciso, olha, aquele terreno acolá, olha, aquele cavalo. Não.
isso passava, isso ficava para trás. Ele vendia tudo, dava aos pobres, ficava livre. Livre de preocupações. E vem e segue-me. E vem e segue-me. E vir a Jesus e segui-lo é exatamente cumprir aquilo que a lei diz acerca da minha relação com Deus. É ou não é? É? Pois é, quem me vê a mim, vê o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Como dizes tu, Filipe, mostra-nos o Pai. Há tanto tempo que estou convosco que ainda não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem diz estas palavras. Há aí, por esse mundo fora, seitas que tentam. Nós queremos é o Pai, nós queremos é Deus. O resto, queremos Deus. Não é? Existem os dois opostos, é o 8 e o 80. Sempre existiu o 8 e o 80. Não é? O que é difícil é ficarmos no meio. Ficarmos ali, equilibrados no meio. Porque sempre existiu o extremo deste lado e o extremo daquele. Os dois extremos. Um é a falsa humildade. Sabem qual é a falsa humildade? É o dizer, nós somos tão fraquinhos. Quem somos nós para orar a Jesus? Ele é Deus. Ele é Deus e nós somos pecadores e tal. Então temos que arranjar aqui uma catrefada de intermediários. Não é? E pedimos à Ana, que peça à Maria, que peça ao Joaquim, que peça não sei a quem, para depois ele pedir a Deus. Isto chama-se falsa humildade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, digam alto, Jesus Cristo, o homem. Sabem para que é que foi dito o que Paulo pôs lá isto assim escarrapachado na Bíblia? Que é para não haver razão para esta falsa humildade. As pessoas dizem-no. Passam a vida aí a dizê-lo, a arranjar intermediários. Em cada esquina tu vês uma loja de um intermediário. Vês aí, essas coisinhas pequenas, não é? Tu vê-las aí. Em nome do intermediário qualquer. Que o homem arranja, falsa humildade. Porque nós temos um só mediador, isto é, um só intermediário. Um mediador imobiliário, por exemplo, temos aqui alguns, não é? Que fazem a mediação entre o vendedor e o comprador. E entre Deus e o homem só há um mediador. É Jesus Cristo, homem. Então, mas ele não é Deus. É. Olha, é 100% Deus. Mas também é 100% homem. Ele viveu neste mundo, padeceu aquilo que qualquer homem pode padecer e mais ainda. Ele sabe tudo aquilo que tu sofres. Ele experimentou tudo o que foi difícil neste mundo. Ele nem sequer viveu num palácio. Viveu numa casa pobre. Nasceu numa manjedoura. Ele passou frio. Ele teve calor e teve sede e teve sono. Teve cansaço, teve tudo. Foi tentado, etc. Portanto, sabe tudo. Ora a Deus através desse único mediador. Só há um, é Ele. Ele é o único mediador. Mas não podemos perder tempo e temos que avançar. Há o outro extremo. E o outro extremo, em vez da falsa humildade, é a arrogância. E se calhar já bateram à vossa porta pessoas que, embora pareçam com aspecto de humildade, e bem à porta bater, vinhamos falar de... Parece humildade, mas é arrogância. Porque desprezam aquele que Deus enviou a este mundo. Desprezam-no. Não querem ir a Deus através dele. Não querem ser testemunhas dele. Querem ser outra coisa. Foi lá dito atrás que nem foi para eles.
Pois é, foi dito ao povo de Israel, não tem nada a ver com eles. Nem com eles, nem com mais ninguém. Então há os dois. Nós temos que ficar no meio. Deus enviou o seu Filho a este mundo para que nele nós víssemos Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Não é? Foi o que ele disse. Temos que ir através de Jesus, só de Jesus. Então o jovem, quando ouviu isto, falta-te uma coisa, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele retirou-se triste e desiludido. E porquê? Diz lá. Porque possuía muitas riquezas, muitas propriedades. Era dono de muita coisa. Era dono de muita coisa. Foi desiludido. Foi embora. Foi embora. Ele aproximou-se de Jesus com respeito e aparente humildade, fazendo uma pergunta muito importante. Mas a resposta de Jesus deixou-o desapontado e retirou-se pesaroso. Ter uma boa conduta, ser respeitador, bom cidadão, não fazem prova de uma fé genuína. A preocupação com a vida depois da morte também não garante a salvação de uma alma. Não garante. Podes estar muito preocupado com depois e depois. Pronto, é bom que estejas preocupado com isso, só que não chega. Além da preocupação, tens que fazer mais alguma coisa, homem. Ficar preocupado não chega. É a mesma coisa que eu ver a minha casa arder e ficar muito preocupado. E ter lá o motor e a mangueira já está tudo, não é preciso. E não começar a pôr água. É preciso fazer alguma coisa. Se tens ideias pré-concebidas sobre o teu caráter, aquilo que tu és, podes ter um conceito de ti mesmo muito alto. Se calhar tens. E também sobre a salvação. Como é que a salvação é, como é que não é, como é que há de ser. Aquele rapaz também pensava. Tinha ideias. Se tens ideias pré-concebidas sobre o teu caráter e sobre a salvação, és como o jovem rico. A resposta de Jesus não te vai agradar e desistirás mesmo que sintas pesar. Podes sentir-te muito triste, mas não vais seguir em frente. Voltas para trás. Só há uma solução. Deixa de lado as tuas ideias e rende-te à verdade do Evangelho. Só Deus é bom. Tu és mau e só Deus pode salvar-te. Não pelo teu merecimento, mas apenas pela sua infinita graça e misericórdia. Apenas dessa forma. Vamos para a segunda parte. A salvação impossível. Então Jesus, depois deste jovem ir embora, Jesus lamenta esta situação, não é? Claro que Jesus está a ensinar os discípulos. Está-lhe a mostrar que o discipulado não é uma coisa qualquer. O discipulado não é como o outro disse, deixa-me primeiro ir enterrar o meu pai, depois eu venho e sigo-te, ou deixa primeiro ir fazer isto, ou deixa primeiro ir fazer aquilo. Não. É segui-lo sem reservas. Jesus estava também, ao mesmo tempo, a dar uma lição aos seus discípulos e queria continuar a dá-la. Então Jesus levanta uma dificuldade surpreendente aqui. Ele diz que os ricos dificilmente entrarão no reino de Deus. Quão dificilmente entrarão os ricos, os que têm riquezas no reino de Deus. Jesus olhando para ele, amou, etc. Mas ele, pesaroso. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os que têm riquezas. E vê o que aconteceu. Os discípulos ficaram admirados. Ficaram admirados. E Jesus continua, esclarece, faz aqui um esclarecimento, esclarece os seus discípulos. Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus.
entrar no reino de Deus. Então, Jesus levanta um problema, mas ele também o esclarece. Esclarece o problema. Quando eles ficam... Levantou o problema mesmo para eles pensarem. Fazê-los pensarem. Depois dá mais pistas em relação ao problema. Estão a ver? É um mestre. Ele sabe ensinar. O problema não está nas riquezas. O problema é a confiança nas riquezas. Esse é o problema. Mas mesmo assim, eles ficam admirados. Porque Jesus aproveita aqui para introduzir uma hipérbole. Portanto, exagerar a coisa, não é? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aqui, meus amados irmãos, já tem havido tentativas ao longo, isto no século XVI, por aí à volta, alguém teve a peregrina ideia de dar aqui a esta agulha um outro significado, que não é. A agulha aqui é a mesma agulha de cozer. Aliás, isto faz parte de um adágio, de um ditado popular judaico, e não só judaico, mas do Oriente, oriental, e que os judeus já usavam, era mesmo em relação a uma agulha de cozer. Porque isso é uma tentativa de aquilo que é impossível torná-lo assim, quer dizer, difícil, mas não totalmente impossível. Dizer que aquela agulha era uma abertura que havia ali ao lado da porta, da muralha, quando à noite se fechava a porta grande. Então havia lá uma portinha pequena, que era para alguém que viesse a correr do campo. Então entrava para aquela portinha pequena. Mas um camelo nunca poderia entrar só ajoelhando-se o camelo e indo ali. Mas para aquele ajoelhado podia caminhar, não é? Andar e entrar ali, esfarrapava-se todo ali nas ombreiras da porta. E tal. Mas para que é que estamos a complicar aquilo que é simples? É impossível, ponto final. O que é impossível, meus irmãos. E só quem tem pretensões de arranjar aqui uma salvação, meia pela fé, meia pelas obras, é que vai aqui andar a querer dar guinadas para a esquerda e guinadas para a direita, numa tentativa de fugir ao que afinal é tão simples e tão direto. E que é isto? É uma agulha de cozer. E o camelo pode passar por lá, pelo fundo da agulha? Não pode, nem uma linha qualquer pode. Não pode. Tem que ser uma linha fina, de acordo com aquela agulha. Se for para uma agulha de lã, é lã, mas se for para uma linha fininha, daquelas de algodão muito fininha, tem que ser é uma agulha muito fina e é para aquela linha fina. Não posso chegar lá com uma corda dessas de prender aí um cavalo e de querer passar por aquela agulha que é para aquela linha fininha. Não dá. É impossível. E o que é impossível é mesmo impossível. E foi a esta conclusão que chegaram os discípulos. Os discípulos chegaram a esta conclusão. Quem poderá, pois, salvar-se? Eles, perante a impossibilidade, versículo 26, dizem: quem poderá, pois, salvar-se? E a resposta qual é? Ninguém. Ninguém se pode salvar. Pois era aqui que Jesus queria que os discípulos chegassem. Quem é que pode depois salvar-se? Ninguém. Porque tu confias sempre, pode ser só um bocadinho, mas confias sempre nos trocos que tens lá, não é? No fundo de um baú. Qualquer um tem sempre uma confiança nisto ou naquilo. Qualquer um peca. Nenhum de nós é perfeito, todos nós somos maus, já vimos. Então, ninguém. A resposta é ninguém. Quem pode depois salvar-se? Ninguém. E Jesus continua, diz: pois é, aos homens é impossível. Pois é, aos homens é impossível. É mesmo impossível aos homens, é o que ele diz aqui, aos homens é impossível. Mas a Deus
tudo é possível. Para Deus não é. Para Deus não é impossível salvar. Porque a Deus tudo é possível. Vão ver? A Deus tudo é possível. Por isso não podemos andar aqui a querer andar para a esquerda ou para a direita. A verdade é esta. Ninguém se pode salvar. Ninguém se pode salvar a si mesmo. Ninguém tem mérito. Ninguém que tem algo a que se possa agarrar para dizer isto salva-me. É só Deus que salva. Jesus usou o caso do jovem rico, para mostrar aos discípulos que a salvação é uma dádiva exclusiva de Deus. A hipérbole do camelo e da agulha foi eficaz, levando-os a ver que a salvação é impossível pelo esforço humano. Já chegaste a esta conclusão? Isso é fundamental. Mas não é o último passo. Não pode ser o último passo. Chegaste a esta conclusão que é impossível? Muito bem. Mas não pode ser o último passo. Tens que dar um passo em frente. Olha, Jesus disse assim aos fariseus: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. No entanto, não quereis vir a mim para teres vida. Tens que ir a Jesus. Como eles. Só ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu queres a vida? Queres a vida eterna? Olha. Ele disse ainda mais: e vós me vereis. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Porque Ele é a ressurreição e a vida, Ele dá a vida. Não a diz, porque não sabes se passas de hoje. Tá, alguém tem a certeza aqui que passa de hoje? Olha, eu não tenho. Eu nem sei se chegou ao meio-dia e falta só meia hora. Cuidado, isto é muito sério. Muito sério. E para terminarmos, vamos então à terceira parte, a resposta à reivindicação dos discípulos. Depois de terem chegado à conclusão que afinal era impossível aos homens salvar-se, e de Jesus lhe dar uma resposta destas, deu-lhe a solução completa do problema. Vós não podeis, mas Deus pode. O homem não pode, mas Deus pode. Deus pode salvar. E Ele está interessado em salvar. A prova disso é que Jesus estava ali. Que dúvidas poderiam ter eles? Não. Olhem a saída de Pedro. Pedro não entendeu a conclusão. Pedro não entendeu a conclusão. Ignora aquilo que Jesus acaba de aqui declarar, de concluir que é impossível aos homens salvar-se, mas Deus pode salvar. É tudo possível a Deus. Ele ignora, por isso, simplesmente isso. Ele continua a insistir no mérito. Continua a existir no mérito humano. E a confundir aqui coisas que a gente já vai ver. Nós deixámos tudo e te seguimos. Mas nós não somos como esse rapaz aí. Ele foi triste, pesaroso e tal. Mas ele vai estar perdido. Mas olha, nós deixámos tudo e te seguimos. O mérito, a ideia do mérito, a meritocracia ainda está aqui, não é? Está aqui ainda. E Jesus chamou-os à razão. Diz: espera lá. Todos já receberam amplamente, todos já foram amplamente recompensados. Agora, se lermos a passagem bem, nós vemos como. Não é? Pedro trocou aquela casinha que tinha lá em Cafarnaum e depois Jesus deu-lhe um apartamento, era assim, quase na praia, assim ao lado de Cafarnaum e tal, mas depois, mesmo no centro da cidade de Cafarnaum, Deus deu-lhe um apartamento grande, espaçoso e tal. Foi? Não. Mas ele diz que eles receberam, já nesta vida, já neste tempo. Vamos ler. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa e irmãos e irmãs, e pai, e mãe, e mulher, e filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, não receba 100 vezes tanto. Estão a ver? Recebem 100 vezes mais. Já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições.
E no século futuro, a vida eterna. A vida eterna é outro assunto à parte. Não juntes, não mistures o que deixaste de casas e de família e disto e daquilo. Isso não é para misturar com a salvação. A salvação é outra coisa à parte. É outra coisa à parte. Mas já receberam aqui 100 vezes mais. Pois, isto não quer dizer que há pessoas, e se calhar há para aí alguns que só têm um nome, são os falsos profetas, são mercenários que encaminham os crentes para aqui para lhe mostrar coisas apenas com o intuito. É de que o pouco que aquelas pessoas têm, lhe deem a ele. Porque depois Deus vai recompensar com casas. Eles começam a pensar em apartamentos e barcos e iates e uma data de coisas. É mentira! Olha, dá-te irmãos e irmãs. Dá-te autênticas mães dentro da igreja. Dá. Dá-te convívio dos crentes. Dá. Olha, tu deixa passar fome. Dá-te o necessário de cada dia. Agora, não troca a tua casa térrea por um arranha-céus. Não faz nada disso. E é isto que Jesus aqui diz. Olha, dá-te tudo isso acompanhado com perseguições. Sabes? No mundo 3 aflições, mas tendo bom ânimo, venci o mundo. Ai, dá-te um mar de rosa, até te põe assim um copo ali, aqui com uma rodelinha de limão e tal, tudo assim na tua mão. Espera aí, Deus já vai fazer isso, vai-te fazer isso, ele é teu criado, vai-te já fazer isso. Não é! Agora, que te dá uma recompensa enorme em termos de comunidade, a comunidade cristã, aquilo que ele te dá. Esta experiência que nós temos, que às vezes não valorizamos, devíamos valorizar muito mais. Isto é realmente mais do que aquilo que se pode imaginar, que o mundo não tem. Muitos dão um tiro na cabeça, matam-se, fazem... É tanta gente, principalmente famosos aí, a suicidar-se, não é? E porquê? Porque se sentem sós. E nós temos os nossos irmãos e irmãs e mães, etc. Não temos só uma mãe, temos várias mães, não é? Na congregação, etc. É isto. Aqui é que está realmente a interpretação. Pois é. E no futuro a vida eterna. Portanto, o critério é este. Jesus chamou-os à razão, diz que já todos receberam amplamente, já foram todos amplamente recompensados, e que no futuro terão a vida eterna. Mas a vida eterna não como uma recompensa. Não é recompensa de nada a vida eterna. A vida eterna, ele acabou de provar ainda agora que é impossível receber, os homens conquistá-la, fazer alguma coisa para isso. Só Deus é que a pode dar. É uma dádiva de Deus. E cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Não é aquilo que aparenta ser que é. É aquilo que Deus conhece, porque Deus conhece a essência. Os discípulos tropeçaram na impossibilidade da autossalvação, mas continuaram a confundir e misturar salvação com galardão. Pedro tenta recordar Jesus que eles tinham deixado tudo para o seguirem. Jesus interpretou bem as palavras de Pedro. A ênfase estava no deixar tudo. Pedro estava a tentar trocar as coisas que deixou pela salvação. Jesus mostrou-lhe que todos eles receberiam, já neste mundo, a recompensa centuplicada de tudo o que tinham deixado. A salvação é outro assunto e terá a sua consumação no século vindouro. Mas cuidado com as aparências. Deus é justo. Por isso, julga e recompensa com imparcialidade, não por comparação. Ele não faz comparação entre nós. Não é por comparação. Mesmo o galardão não é por comparação com os outros. Está bem? Não é. Não é nunca por comparação. É por aquilo que realmente tu precisas, é que Ele te dá. Isso é equidade, não é igualdade. A igualdade é uma coisa que os políticos apregoam. A equidade é outra coisa, vem de Deus. A equidade vem de Deus. E cada um recebe na medida do que precisa.
E não igual, toda a gente igual. 50 cêntimos para cada um. Não é? Não é assim. Se tu precisas de 100, Deus dá-te 100. Se eu preciso só de 20, Deus dá-me só 20. É assim? É isto? É isto. Só Ele conhece a verdadeira essência das coisas, seja o coração do homem, seja a fé que cada um deposita nele. O que parece nem sempre é. Cuidado que o que parece nem sempre é. Então, conclusão. Vamos concluir muito rapidamente. O encontro de Jesus com o jovem rico mostra que, por mais que nos sintamos confortáveis e satisfeitos com o nosso desempenho religioso / espiritual, enfrentamos sempre a voz do Mestre a dizer: falta-te uma coisa. Mesmo nós, crentes, falta-nos sempre uma coisa. A salvação é impossível aos homens. Partindo da atitude do jovem rico, Jesus levou os discípulos a perguntarem: quem poderá, pois, salvar-se? A resposta é: ninguém. Mas Jesus não nos deixou sem solução ao afirmar: para os homens é impossível, mas para Deus, não. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Levemos a sério as palavras de Jesus. Jesus disse isto. Por isso, aceitemo-las. Os discípulos reivindicaram o seu direito à salvação pelo facto de terem deixado tudo para seguirem Jesus. Não confundamos salvação com galardão. Que merecemos nós? Nada. Todavia, Deus não nos trata como os nossos pecados mereciam. Deus já nos tem abençoado de muitas maneiras e continuará a fazê-lo pela sua infinita graça. Por fim, receber-nos-á no seu lar celestial. Continuemos a servi-lo com simplicidade de coração e não julguemos segundo a aparência. Ninguém se engane. Deus não se deixa enganar. Glória, pois, a Ele. Amém.